Anshka. Nagonsokan Fogtok. Uma enorme onda de protestos está crescendo na Hungria. Milhares de caminhões e agricultores, centenas de milhares tomam as ruas. Todos eles compartilham um problema em comum: Orbán, Putin e o regime oligárquico corrupto. Em 22 e 23 de dezembro, milhares de caminhoneiros contra o regime de Orbán transformaram a rota logística crucial em sucata. Comboio se estende por milhas na M3. Não é só greve. Revolta logística organizada que abriu rombo na cadeia de suprimentos europeia. Aumentos no pedágio governamental, disfarçados de taxas de infraestrutura, foram estopim para caminhoneiros húngaros. Milhares ao volante paralisaram a capital ao desligar os motores. O som das buzinas ecoando pelas ruas de Budapeste é a prova mais concreta de que a promessa de estabilidade de Orbán foi esmagada por seus próprios trabalhadores. Epicentro do incidente é a rodovia M3, ligando o nordeste da Hungria à capital, principal eixo do trânsito terrestre europeu. Onde protesto começou não é só estrada, é também corredor estratégico que escoa bens da Ucrânia, Romênia e Eslováquia à Europa Ocidental. Na manhã de 22 de dezembro, motoristas organizados no movimento Mais Que Caminhoneiros bloquearam esta rota estratégica com seus veículos enormes, fechando efetivamente a entrada norte de Budapeste. Segundo a Utinform, o engarrafamento não atingiu só a M3, também paralisou o anel M0, principal via ao redor da capital. Áreas de descanso e vias de ligação lotaram de caminhões e móveis. Imagens de drone mostram a faixa externa da rodovia lotada de caminhões. Nas outras, o trânsito parou por esse gargalo. Então, qual foi a razão técnica por trás desse exército logístico? Novas regras de pedágio. Governo tentou impor em sigilo. Pânico no setor. O pacote do fim de novembro previa pedágios com aumento superior a 50% nas principais vias. Essa taxa superava a inflação e eliminaria as margens de lucro do setor. Após a reação, o governo recuou taticamente, reduziria aumento de 50% para 35% e adiaria a proibição total até março de 2026. Mas o recuo não acalmou a ira. Antes, aprofundou a crise de confiança. Acordo secreto só com gigantes como o Abererese, supostamente ligada ao dinheiro de Orbán. Pequenos transportadores perceberam que não estavam à mesa e o sistema foi manipulado para os grandes engolirem pequenos. Tratar o congestionamento na M3 como só um atraso de quem vai trabalhar em Budapeste é uma miopia estratégica. Esta ação tem o potencial de criar um efeito cascata em todo o continente, transformando a posição crítica da Hungria no mapa europeu em uma arma. Hungria fica no polo distribuidor da Europa Central. Peças do coração industrial da Alemanha rumo à montagem na Romênia. Têxteis e alimentos turcos chegando às prateleiras ocidentais, ou matérias-primas balcânicas ao norte, todas devem passar por essas artérias logísticas. Agora ocorre o efeito torniquete ao comprimir esta artéria aqui. Se M0 e M3, em Budapeste, ficarem bloqueadas por tempo, causarão logo isquemia imediata, interrupção do fluxo na cadeia de suprimentos europeia. O momento do protesto maximiza o efeito. Estamos no pico das festas, com estoques do varejo críticos. O engarrafamento em Budapeste pode causar prateleiras vazias num supermercado em Viena ou parar a produção just-in-time numa montadora em Munique. Efeito cascata também é aviso regional. Como os protestos de agricultores na fronteira polonesa ou coletes amarelos na França, caminhoneiros húngaros convertem poder econômico em veto político. Governos veem novamente como decisões na mesa podem ser barradas por milhares de toneladas de aço. No caso da Hungria, essa situação cria uma rachadura irreparável na imagem de Orbán como um líder forte que controla tudo. Quando a logística para, o Estado também para. Agora,
O motor da Hungria engasga. Este bloqueio metálico na rodovia M3 não é apenas um problema de trânsito, é um raio-x de um colapso estrutural profundo na frente interna do regime de Viktor Orbán. Este evento é a concretização do maior medo de Orbán, um levante econômico das bases. O regime, que até agora conseguiu marginalizar a oposição rotulando-a de elites globalistas ou burocratas de Bruxelas, agora enfrenta um oponente muito mais perigoso, sua própria classe trabalhadora. Os caminhoneiros estão no cerne da base eleitoral tradicional de Orbán. Eles não são elites, são o próprio povo. Pessoas nas ruas gritam: "Não dá para viver, sistema nos mata", revela que alicerces do reduto populista de Orbán apodrecem. Aqui, a sombra de um novo ator que se tornou o pesadelo do regime cai em cena: Péter Magari e o partido TISA. Embora não tenham organizado o protesto, a fala de Magari, que apoia manifestantes pacíficos, indica a chance de converter raiva em capital político. E essa situação virava um grande desastre para ambos, Putin e Orbán. Vladimir Putin ergueu por anos fortaleza inexpugnável na Europa Central, acreditava que paredes suportariam qualquer pressão ocidental. Mas na noite de 14 de dezembro, não só paredes daquela fortaleza tremem, raízes também tremem. Viktor Orbán, o aliado europeu mais fiel de Moscou, enfrenta pior pesadelo político. Em 14 de dezembro, as ruas húngaras viralizaram mundialmente nas redes sociais. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas com tochas nas mãos. Essas tochas não por amor, acesas para queimar o regime de Orbán. Centenas de milhares de pessoas em Budapeste exigiram o fim da impunidade e a renúncia de Viktor Orbán, um colaborador da Rússia. O parlamento foi cercado por dezenas de milhares de pessoas, liderados pelo líder oposicionista. Enquanto Magyar gritava que tudo acabara, exigiam a uma só voz a renúncia de Orbán. Esta era a voz de um país inteiro dizendo: "Já chega". Ruína e caos vinham derrubar a ordem de Putin e sua elite governante. Na semana passada, e não antes, a influência russa na Bulgária desmoronou de forma abrupta. Implodiu. Agora, não são réplicas, mas a onda principal atingiu a Hungria. Isto não são meros protestos nem questões políticas internas. É ruptura estratégica. O último assento do Kremlin na mesa europeia caiu. O governo de Orbán vacila e, pela primeira vez, Moscou sente o sopro frio do isolamento total na nuca. Poucas horas após os protestos naquela noite, Putin fez declaração chocante ao mundo. Vamos ver discurso apavorado de Putin enquanto protestos por renúncia contra Orbán crescem. Bem, Putin diz que as dificuldades atuais que enfrentam não resultam de ações hostis da Rússia, como alegam os mal-intencionados. Vocês devem pagar pela luta contra a mítica ameaça russa do próprio bolso. Um líder de superpotência fala ao mundo enquanto centenas de milhares morrem na linha de frente. Milhões, famintos e sem teto, na Europa, tentam sobreviver em condições desumanas. Diz que os problemas vêm de anos de ações, erros, miopia e ganância das elites governantes desses países. Foi o mesmo quando a Geórgia foi invadida em 2008, quando o povo checheno estava sendo massacrado, quando a Crimeia foi anexada em 2014, e na Ucrânia. É significativo Putin discursar hoje à noite. É mais que coincidência. Último reduto. Orbán cairá. Europa enfrenta tirania, oligarquia e Kremlin. Embora tudo parecesse um cenário muito familiar na Romênia alguns dias atrás, desta vez as variáveis na equação eram completamente diferentes. Essa cadeia de eventos em Budapeste não começou com oposição financiada de fora, mas com o surgimento de Péter Magár, vindo do próprio sistema, que conhecia muito bem os códigos do regime. Péter Magár, ex-burocrata, viu de dentro como operavam o poder de Viktor Orbán, o controle da mídia e a pressão no judiciário. Agora sua maior arma era a vantagem de informação interna.
Multidões que invadiram praças, ao chamado de Magar, eram mais que a oposição habitual, uma forte onda de raiva vinda de todos os setores sociais. A Praça Kossuth, epicentro dos protestos, já recebera muitas manifestações, mas a energia e determinação da multidão desta noite superaram tudo visto nos 14 anos de Orbán no poder. Protesto escancarou ao mundo corrupção e captura do Estado. Aprofundando a análise, vemos que não só o carisma de Magar acendeu esses protestos. Isso foi o resultado de uma explosão social causada por anos de dificuldades econômicas acumuladas, inflação e o corte de fundos da UE. Orbán lucrava com seu equilíbrio entre Bruxelas e Moscou por muito tempo. Agora, esse equilíbrio ruiu. O povo se cansou de seus líderes constantemente lutando com forças externas ou burocratas de Bruxelas e começou a focar no fogo em suas próprias cozinhas, na podridão dentro de seu próprio estado. Teaser de Peter Magar virou alternativa, não só protesto. A alternativa prometia governança transparente, padrões europeus, não à sombra da Rússia. Agora, também precisamos considerar o aspecto de inteligência. Não é difícil supor quão de perto Moscou vigiava eventos em Budapeste. Para a Rússia, Orbán não era só aliado, também um cavalo de Troia na OTAN e UE. Mas hoje à noite vemos quebradas rodas do cavalo troiano. As ações dos serviços de inteligência russos, por anos para manter influência na região, ficaram inúteis diante do despertar popular húngaro. A máquina de propaganda parou, e as campanhas de desinformação saíram pela culatra. Movimento interno derruba qualquer regime, já. Caso Peter Magar não é simples rivalidade política, é colapso da imunidade sistêmica. O calor deste fogo em Budapeste aquece não só o Danúbio, mas todo o clima político europeu, e esse aquecimento anuncia um colapso mais perigoso para Moscou que o aquecimento global. Agora, Magar une a narrativa de Orbán sobre sistema oligárquico corrupto ao protesto caminhoneiro. O acordo secreto do governo com o Abererse, ligada ao giro de Orbán, esmagando pequenos transportadores, confirma a tese de Magar: o Estado é negócio de família. Esta situação transforma o protesto de uma luta por direitos econômicos em uma crise de legitimidade contra o regime. Outro elemento que vemos no quadro estratégico é o efeito bumerangue da chantagem geologística. Orbán praticou chantagem diplomática por anos, usando seu poder de veto contra a UE. Agora caminhoneiros do próprio país impõem veto igual contra Orbán, bloqueando rodovias. Esta situação irônica destaca a fragilidade dos regimes autoritários. Quanto mais rígido o controle central, mais rápido um único gargalo, neste caso a M3, paralisa o sistema. Além disso, a crise enfraquece a Hungria, cavalo de Troia na Europa. Orbán flertava com China e Rússia, dizendo ser o hub logístico da Europa. Porém, governo incapaz de gerir logística interna ou manter a capital aberta torna-se parceiro pouco confiável para Pequim ou Moscou. Se o transporte de cargas na Hungria virar aposta por arbitrariedade burocrática e protestos, a estratégia de porta oriental também desabará. Em resumo, o bloqueio em Budapeste é alerta precoce para Orbán antes das eleições de 2026. A recessão e alto custo de vida não se encobrem com retórica nacionalista. Resistência de caminhoneiros mostrou que o muro do medo cede. O regime pode parar 50 caminhões com polícia, mas não barra o desespero econômico e a raiva de milhares de pessoas atrás deles. Aqueles faróis de caminhão iluminando a noite de Budapeste não são festa, mas prenúncio da tempestade iminente. Orbán desafiou a Europa.
Agora, cercado em casa. Sem logística, sem luz. Protestos contra a oligarquia, corrupção e inflação geram caos. A administração cai. Este bloqueio em Budapeste é o momento em que a ilusão de Orbán e Putin sobre a Hungria desmorona. E isso parece só o começo. Então, o que acha disso? Comente aqui abaixo. Para acompanhar novos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.